tem histórias que merecem ser contadas com muito orgulho, histórias que inspiram, histórias de resiliência, histórias que mudam a saúde e transformam as vidas pelo país. Hoje um episódio muito especial do podcast Bem Envelhecer, gravando com 15 anos em comemoração ao aniversário da Med Senior. Eu sou Maicon Oliveira e convido vocês a conhecerem um pouquinho dessas histórias. Mais uma vez comigo nessa grande celebração, eu tenho ao meu lado aqui ela que é jornalista, apresentadora, digital influencer, Luana Esteves, bem-vinda. Obrigada, meu querido. Ei, Maicon, que alegria estar aqui nesse episódio mais que especial, comemorativo, porque 15 anos, minha gente, não é só um marco, né, empresarial, mas é também um marco na história. 15 anos com tantos profissionais da saúde, com tantas famílias, né, promovendo um envelhecer mais humano, mais bonito e mais digno também, né, Maicon? Tudo bem, e o nosso convidado não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que aquele que vem transformando a história da saúde no Brasil, presidente da Med Senior. Seja muito bem-vindo, senhor Mauli Coelho. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui para tentar responder naquilo que for possível, né? E, de qualquer forma, agradecer o convite, né? A gente acompanha, mas não participa. E quando você participa, a história muda. Mas estamos aí, vamos que vamos. Que bom, temos muita coisa para contar hoje. Temos muita coisa, seu Meli. A gente adora bater papo aqui. E quando a gente fala de histórias inspiradoras, a sua história é uma dessas, assim, que comovem muito quando a gente escuta. Então, assim, né, a gente tem da Bahia para o Espírito Santo, né? De pintor de fachadas a presidente de uma das maiores operadoras de saúde no Brasil. Então, vamos dar uma ré no tempo e entender como é que essa história começou, lembrar desse Maeli lá na Bahia, como é que foi o início da sua carreira. Bem, se for procurar para o início aqui, a gente tem que ficar pelo menos aí uns 3 dias, 24 horas ligado, né? Porque a história é longa, mas de qualquer forma foi um início que foi muito sacrifício no início, mas compensador, né? E eu sabia que um dia ia acontecer de alguma forma, tá? Diz que tem a coincidência e a jesuicidência. Eu fiquei no jesuicidência, né? E com certeza que ao longo desse tempo, né, trajeto da Bahia, viemos de lá em 62 para o norte do estado do Espírito Santo, né? Isso, 66, a família toda foi para Belém e eu falei, não vou ficar aqui, fiquei só, passei um perrengue que dava prazer, né? Mas de qualquer forma eu tinha a ligeira impressão, e estava correto, né, de que aqui seria meu lugar e eu não posso abrir mão disso. Você lembra com que idade que você chegou aqui no Espírito Santo, mais ou menos? Eu sou de 49, chegamos em 62, tinha 13 anos. Olha só. Bom. Filho do seu Manuel, da dona Lourdes, não é isso? Quantos irmãos? Nós somos em 14. 14? Vieram todos juntos? 2 foram, né, mas viemos, boa parte nasceram aqui no Espírito Santo, boa parte na Bahia, eu fui dos primeiros, sou o mais velho, e o do Espírito Santo, e outra parte no Belém, né? Então, foram 3 ou 4, negócio assim no Belém. E 2 se foram lá do Belém. E ficamos, mas de qualquer forma, vieram para cá, está todo mundo aqui novamente, né? Essa é a história. A gente tem muito tempo, a gente vai vindo e esquece um pouco do pedaço. Não, mas hoje a gente É um vai exercício relembrar. de relembrar. E quando que o senhor começou com essa história de pintar fachadas? Isso foi aqui no Espírito Santo já ou vem desde a Bahia? Não. Foi o seu primeiro Espírito trabalho, Santo, assim? Eu trabalhei numa loja de tecido. Foi o único emprego que eu tive, né? E lá eu era vendedor, que é a única coisa que eu gosto de fazer, vendedor. E de vendedor passei a ser locutor. De locutor passei a ser pintor, e aí foi levando o negócio, né? E a loja tinha 8 cidades do norte do estado, que eram as Casas Caselli. Até hoje a gente tem muita gente ainda, os amigos ainda da época, de vez em quando a gente tem um encontro dos ex-Caselli, né? E aí o couro comia bonito, né? Porque era a necessidade que faz o sapo pular, e a gente fazia acontecer, né? E eu ficava andando em todas as filiais, que hoje chamam de promoção, aquela coisa, mas naquela época chamava de queima, né? E tinha um carro volante, depois foi para 1, 2, 3, 4 carros volantes, e aí a gente ficou coordenando aquela coisa. Foi essa a história. Aí nessa história que o senhor descobriu o seu talento, né, que você falou para vendas, lidar com pessoas, né? E aí daí para a saúde foi um pulo?
Ah, saúde foi muito depois. É. Saúde foi muito depois. Né? Saúde é recente, né? Porque antes da saúde, eu comecei na saúde com ambulância. Né? Aqui a rodovia 101, quando inaugurou, todas as ambulâncias eram nossas. Aqui a Rodossol era nossa. Né? Aí a gente ampliou essa coisa de ambulância, a gente tinha aí contrato com, na época era Cruz Celulose, que a gente ia para Campo, para Santos, Mato Grosso, tudo. Né? A saúde começou aí com ambulância. Depois deixamos, e antes um pouco aí também já tinha sido sócio lá do PHS, né? Plano de saúde. Oi? Plano de saúde, né? Plano de saúde, operadora de saúde, que essa operadora era dos hospitais da Grande Vitória. Aí depois não deu certo, nós juntamos em 4 e compramos. E fiquei lá, acho, uns 10, 12 anos, um negócio assim. Depois saí, e depois aí que surgiu a questão da medicina, mas isso veio muito depois. Né? Então, Tem até uma história linda de um cordel que você escreveu que conta a sua trajetória, saída com os irmãos da cidade da Bahia. Fala um pouquinho pra gente, naquela época era só um menino cheio de sonhos, o sonho de voar, conseguiu realizar? há muito tempo. As coisas têm acontecido na vida da gente porque quem faz acontecer é você. E tem o garoto lá em cima que dá as bênçãos, né? Então a gente confia nele, vai para cima com trabalho, com seriedade, com propósito, com proposta, né? E muito trabalho. Não tem nada. Diz que o sucesso só vem no trabalho no dicionário. Então, para isso, a gente tem de trabalhar. Eu trabalhava assim 24 horas praticamente. Quantas vezes virava dia, noite, direto, voltava e tal. E tudo nessa ansiedade de atender os objetivos. E essa questão da aviação, eu sabia que eu ia ter o avião. Nem que seja por um dia, como eu conto no negócio. Sim. Nem que seja por um dia. Era um sonho de criança. Vamos deixar até pedir para a produção colocar o QR Code na tela depois, na edição, para quem quiser conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa. O Eu fiquei cordel é muito curiosa legal, do cordel, muito né? bom. É tão gostoso ler Isso cordel. foi nos anos 90, início de 90, um negócio assim. Né? Então a gente vinha aqui, eu sempre gostei. Eu salto de paraquedas, gosto de voar. Aventura, minha gente, é mesmo. Né? Tudo eu gosto. Então você tá no lugar para certo. andar, voar, tô dentro. E o Espírito Santo tem, né? Tanto voar, em todo sentido da palavra. Então, por isso é que a gente vem com essa questão de querer fazer as coisas acontecer, e Deus tem dado a mão e as bênçãos que tem acontecido. Seu pai dizia, né? Voa com fé em Deus. Isso é uma frase do seu Manuel, né? Falava sempre. Né? Foi muito, muito cedo, com 97 anos, mas muito mais lúcido do que eu. Né? Então, ele tinha umas jogadas que eram muito legais. A sabedoria de quem veio antes, né? Ô, seu Maeli, e a gente aqui adora ouvir os causos, assim, sabe? Então, nesse esquema de puxar da memória, né? Esse exercício de puxar da memória algumas coisas, você é natural de Vitória da Conquista, na Bahia, né? E até chegar no Espírito Santo, acho que foram algumas mudanças, né? Alguns lugares. Teve alguma mudança, assim, de alguma situação, de um aperto, assim, que te marcou, que você traz isso como um aprendizado, ou com algo que mereça ser compartilhado pra gente se inspirar também, assim? Se for contar, não tem nem graça, né? Porque primeiro que a gente, lá de Conquista até Pinheiros, que foi onde nós mudamos aqui no norte do estado, né? Foram 3 dias, né? Caminhão, pau de arara, por isso que todo nortista chama de pau de arara, porque era pau de arara mesmo. A meninada toda dentro do caminhão, em cima do caminhão, rodando e tal. E a gente vinha, Vitória da Conquista, Teoflotone, Nanuque, Pinheiros, então, e aí essa trajetória toda, a gente nunca tinha andado, né? Então muita coisa aconteceu. E ao longo do tempo também muita coisa aconteceu, que se for contar um, não tem graça, porque os outros como ficam? É a somatória das experiências que trouxe, né, o senhor aqui. A decisão de vir para a Vitória foi para buscar melhores condições de vida. Para tentar trabalho? Foi, porque lá na época eu trabalhava lá na Caselle, né? Foi o único emprego que eu tive, né? Foram mais 6 anos, né? E a matriz era Colatina. E eu falei assim, vou para Vitória. E aí eu vim para Vitória, mas logo no início eu dei uns probleminha, né? Que quebrei o braço, pintando parede e tal, subi, a escada escorregou, eu caí, aí me arrebentei todo. E aí eu fui na época era o hospital aqui, que hoje é o Hospital Central, né, no Parque Boscoso, uma confusão danada. Aí
Eu queria me mandar embora. Eu falei, mandar embora como? Como você vai me dar alta? Eu vou para onde? E tal. Aí a gente ficava naquela situação. E naquela época eu podia fumar dentro do hospital. O pessoal... Eu ficava comprando cigarro, comprando maçã pro pessoal e via. Depois falou, não tem mais jeito não. Eu chamava de baiano na época. Ô, baiano. Não, baiano, acabou. Já tinha Racha sangue de fora. vendedor desde cedo. Né? Racha fora. Não, rapaz, que isso? Tá brincando? Ué? Tá falando sério? Não tem como não. Mas não era da alta, não queria, porque eu almoçava, jantava e dormia lá, entendeu? No hospital. Junto com o pessoal, porque o pessoal a gente chegava para lá, chegava para cá e a gente conseguia, né? Tava bom ali, né? Ia. Mas depois não teve jeito mesmo. Mas assim, fiquei lá uns 20 dias nessa brincadeira, esse vai e vem aí. Para conseguir, pelo menos, ter onde ficar. Ter onde ficar, ter onde comer. Porque tinha uns que eles não queriam almoçar, mas pedia. Falou assim, o baiano tá. Então eu não quero não, mas vou pedir para ele. Aí pedia, aí me chamava, eu ia lá e creu. E aproveitava, né? E aí foi o início da sua trajetória aqui em Vitória, então. E começou no hospital, né? Foi. Mas depois, e já dizendo também um pouco do que viria depois, né? No futuro, assim, já essa relação com a saúde. Mas antes da saúde, teve aí a história de pintar placas e daí surgiu a Maeli. Só pintou, não. E como que surgiu a ideia da Maeli, OH, Maeli Outdoor? Eu fundei a Maeli no dia 20 de outubro de 69, né? Porque na época a gente fundar como? Não era fundar a Maeli. Eu fiz o primeiro nota, porque na época você ia na prefeitura, dava o nome e aí não era CPF. Eles arrumavam, davam o nome da gente e aí pegava, eles tinham um código lá da prefeitura. Era o famoso CGC, não, antigamente? Isso antes ainda? Não, muito antes. Nossa. Não. Que antes era CGC, hoje é CNPJ, Isso. antes era CGC, e aí você ia na prefeitura, dava um nome e eles davam lá um nome de inscrição, que dava para tirar nota fiscal. Mas eu não tinha lugar. Aí eu arrumei um lugar do pessoal emprestado para poder abrir para poder ter nota fiscal, que tinha casos que não podia, o cara queria fazer, ter nota fiscal e tal. E aí eu só lembro que nessa data aí foi quando surgiu. Eu não ia botar Maeli, ficava meio vergonhoso, falei, não vou botar Maeli, não, vou botar Ilian, que é Maeli ao contrário. Aí eu falei, não, tá errado esse negócio, eu tenho de assumir essa coisa, não tem Ilian não, é Maeli mesmo. Aí eu botei e tá até hoje, aí tem 56 anos aí, vai completar. É hoje uma das maiores empresas de OH do Brasil aí, a gente tem o maior orgulho de ser parceiros aí, pela história, né, e pela competência do pessoal lá. Que bacana, muito bom. E como que o senhor entendeu que fundar, aí sim foi fundar, né, a MedSenior, no novo contexto, né, mais tarde, que o senhor teve a experiência anterior também com outro plano de saúde, né, outra operadora de saúde. E aí quando que o senhor falou, não, vamos fazer uma outra proposta focado num público 49+, então como que isso virou parte do seu desejo, do seu sonho também? Isso aconteceu quando nós saímos e tem um dos sócios lá do PHS da época, que era o Emerson. O Emerson, está vivo aí, muito saudável. Né? E aí ele chamou para a gente fundar isso aí, a gente criar com esse propósito. Né? E eu falei, não quero não, e tal, não sei o quê, agora não. Mas como eu disse, eu tinha ambulância. Eu falei, rapaz, o projeto só dá certo com ambulância. Falei, tá, vamos botar ambulância, mas vamos lá na frente a gente pensa e tal, como é que vai fazer. Mas tudo que começou a medicina, praticamente foi nascido lá dentro, as conversas, os acordos, os acertos, faz isso, faz aquilo, credenciamento, né? Por exemplo, na época, tá tudo certo que eu não ia entrar. Eu estava de fato, mas não estava de direito. Né? Aí ele falou assim, ó, tá bem, então meter bala. Acertamos já os ponteiros com as ambulâncias e tal, para dar apoio, porque não tinha hospital, a rede era quase nada, né? Era só proposta praticamente, mas tinha de ter um hospital. E esse hospital seria o Santa Mônica, o ideal. Aí o Marcelo foi lá no Santa Mônica. Abrantes, está vivo daí até hoje, não quis nem atender, não. Tem interesse? Não, porque não tem interesse, não. Aí ele chega, mas deu tudo errado, não vai dar certo, não. O que houve? Não, porque no Santa Mônica não tem interesse, não. Por quê? Não quis nem atender. Ele não vai atender, sim. Aí liguei para ele, para o Abrantes.
que é o doutor Abrantes, né, que era um dos donos. Abrantes, ó, tem um rapaz aí, contei a história, ele vai voltar aí e vai levar meu cheque. Se caso um dia, algumas vezes, alguém falhar, aí você solta. Aí ele me xingou todo e tal, não sei o quê. Mas ele fala o seguinte, fala uns nomes que não dá para falar aqui, o negócio, não. Ele mandou fazer outras coisas lá com o cheque. Então, manda vir amanhã, 10 horas aí. Foi e conseguiu fazer o credenciamento. E por aí foi. Então, a gente dava essa contribuição. Isso foi em 2010, né? E aí foi 2012. E o gente falou, não tem jeito não, você tem de entrar mesmo, acabou, e vamos embora. Aí entramos, né? Eu já estava de fato, aí passou, só foi me botar no papel o restante, né? E continuamos. Aí quando foi em 2014, ficou naquele negócio e tal, aí eu comprei da parte deles e fiquei sozinho, né? Foi quando as coisas começou a evoluir, começou a andar, começou a desenvolver, não que não andava, mas tinha como andar um pouco diferente, né? E foi o que aconteceu, que é a medicina de hoje. E hoje, 15 anos depois, né, MedSenior em 8 estados, 44 unidades próprias, plena expansão. Como que foi essa decisão, esse desejo de abrir as portas para outros estados? Isso começou em 2017, né, em Belo Horizonte. 2017 em Belo Horizonte, quando você vê as coisas acontecer, é natural que você vislumbra as coisas andarem, né? E aí, aonde foi? Por que Belo Horizonte? Eu pensei o seguinte, primeiro nós temos que sair, nós temos de partir para fora, que a gente, como fala, aquela coisa de você ter a intuição, né? Eu falei, nós temos de crescer. Mas começar por onde? Eu falei, pensando, né? Vamos crescer, começar por Belo Horizonte. Por quê? Essa relação de mineiros com capixaba é muito forte, né? Então, tem sempre alguém de Minas que conhece aqui, o Espírito Santo, e tem gente de Espírito Santo que conhece lá, né? Aí, se não bastasse isso aí, na época eu peguei o Alex, que já tinha sido gerente, que era daqui, mas tinha sido gerente lá. Aí a gente fez um contato lá com as corretoras para ver qual o grau de satisfação deles lá com o Alex e tal, essa relação, e as coisas não dava para andar. Eu falei, ponto, então a gente, de alguma forma, vai criar essa relação aí, vai acontecer, e aconteceu. E daí para frente aí só foi... Depois Curitiba, Brasília, Porto Alegre. Depois Curitiba, né? Depois Rio, São Paulo. Em plena expansão. Hoje são 240 mil vidas, né, atendidas, assistidas. E tem uma meta aí já nessa intuição do que vem pela frente? Tem. Nós vamos emplacar 2030 com 1 milhão de vidas. Uau! Se Deus quiser. Isso. Amém. Amém. Não, temos muito trabalho pela frente. Já está registrado, Está registrado. 2030, 1 milhão de vidas. Opa, caramba, o marketing vai ter trabalho. Você que lute, Michael. Vendas digitais também, nós todos. Mas eu acho que é isso. E eu achei bonito que o senhor falou aqui, né? Com fé em Deus. Acho que a fé também é algo que guia muito as suas decisões. É né, o principal. Essa é a espinha dorsal de qualquer sucesso, de qualquer evolução, é a fé. Acreditou nele, acabou. E faz a sua parte. Ele ajuda, mas depende de você. São 8 estados agora com 8 Pernambuco. E João Pessoa já é. E João Pessoa em breve? Já. Opa, já temos um furo de... É uma novidade, tá saindo aqui um monte de coisa da manga aí, seu Maeli, que coisa boa. Pernambuco foi o estado de maior receptividade dos últimos anos, onde a MedSenior teve mais... Não é só... O que subtende de receptividade? Uma coisa é das pessoas, dos credenciados, das corretoras, e outra coisa, o resultado comercial. Eu estou dizendo do resultado comercial, que a receptividade todos eles tiveram. Agora, no resultado comercial, em termos de volume de vendas, no primeiro mês, no segundo mês, foi Recife, de todos eles. Legal. E expandir, seu Maeli, acho que impõe diversos, né, desafios, é claro. E o senhor comentou sobre, culturalmente, né, esse início foi por Minas, por essa proximidade cultural também. Então, o que o senhor encontrou de desafio quando a gente pensa em grandes mercados também, como aqui do Sudeste, né, São Paulo, Rio? O que marcou, assim, culturalmente falando? Não marca nada, porque o negócio é o medo. As pessoas têm medo do medo, né? E isso não que a gente faz aleatoriamente, né? Mas o que importa é que você faz... Eu costumo dizer que a gente não vai estudar o mercado, a gente vai cheirar o mercado.
né? Isso aí são dois pontos importantes, que é a questão do credenciamento, que é o custo médico, e a questão do comercial, né? Não adianta um sem o outro. Por quê? Se tem um custo que é inviável, não adianta que a gente não vai, né? Florianópolis, por exemplo, do Sudeste só falta Florianópolis. Por quê? Florianópolis, o custo médico lá, negócio de cooperativa, essa coisa toda, é um negócio complicado, né? Mas o restante nós cobrimos 100%. Né? E a questão do comercial. Se você vai... E o comercial, o pessoal de vendas, no caso das corretoras, não compra a ideia, não adianta. Entendeu? Esse é o ponto fundamental. A espinha dorsal de qualquer negócio é a venda. Né? Mas aí, no caso da venda é uma coisa, aí depois tem o custo médico nesse caso aí. Né? Conciliou os dois, aí pronto, é o que tem acontecido. Então, medo de mercado. Por que São Paulo? Tem coragem de ir para lá? E estamos lá, estamos fechando. Hoje, a melhor operadora, eu estou dizendo, deixa eu falar para a minha câmera aqui. A melhor operadora hoje, em todo sentido da palavra, do Rio de Janeiro, a Medicênio. A melhor operadora, em todo sentido da palavra, de São Paulo, é a Medicênio. Por isso que ele não pode ter medo. Maravilha. Muito bom. Coragem, né? Isso aí, Coragem. pra cima. É o que a vida quer da gente, né? Esse ano, a Medicênio inaugurou um prédio que foi muito importante. Eu acho que é até um marco, uma unidade modelo de assistência que integra vários serviços, várias facilidades para o cliente, que é a unidade do Bressan, em Vitória. Nós estávamos na inauguração, Luana, e fomos abordados no dia por um dos vizinhos ali da unidade, que era filho de um dos amigos, seu Maeli, de muitos anos atrás, e ele falou um pouquinho da história daquele edifício e da relação que seu Maeli tinha com o Edmo Bressan. É uma relação muito forte, e no dia eu fiquei muito tocado com a história, e eu falei, cara, a gente tem que contar essa história para quem está nos assistindo, porque foi extremamente inspiradora. Agora é a oportunidade, estamos aqui de frente para o personagem. Conta pra gente como é que foi, como que você conheceu o Edmo Bressan, que leva o nome do edifício, como é que é essa história lá atrás, parece que vocês se conheceram. Ele tinha, até hoje tem lá a Bressan Eletrodiesel em Jardim América, eu fazia muitos painéis, muito trabalho dele lá, distribuidor da Bosch, distribuidor de diversas grandes marcas no segmento dele, né? E a gente fazia os painéis de estrada, aquela coisa toda. E eu tinha a maior vontade de ter um carro, um Dodge Dart. Todo baixinho, gosto de carro grande. Eu tinha uma vontade. Passando ali na Graça Aranha, tinha lá Segler Barbosa, que era o distribuidor do Dodge Dart da época, né, que é a Chrysler. Aí eu perguntei o preço e como é que era, fazia pagamento, entrada e tal, não sei o quê. E eu não tinha dinheiro, não tinha nada assim para... Aí... Eu falei, se eu fizer isso, uma coisa assim, dá para fazer, dá. Falei, meu amigo, deixa eu te perguntar, esse carro aqui, como é que é essa coisa do financiamento? Ele, assim, banco, essa coisa toda. Falei, mas depende de avalista? Ele depende. Falei, se caso o seu Edmo Bressan avalizar, que eles conheciam muito, né? Aí ele falou assim, sem nenhum problema. Eu saí dali e fui lá no Edmo. Aí contei a mesma história. Falei, Edmo, contei a história que eu tinha vontade e tal. Aí, você tem coragem de avalizar para mim? Ele pode trazer aqui. Eu falei quanto era que custava, quanto era a entrada, quanto eram as parcelas e tal. Ele falou, pode trazer que eu assino. Eu acho que gastei mais ou menos uns 30 segundos de lá e comprei. Eu fiquei muito assim, realizou um sonho que a gente tinha, né? E a coragem que ele teve de avalizar para mim. Então, aquilo ali eu fui muito grato a vida inteira. Tanto que quando nós compramos o prédio que era dele lá, aqui na Marechal Campos, né? E estava escrito que era Edifício Bressan. Aí pedi a permissão à família. Eu posso trocar esse nome? Aí eles falaram, porque vai botar Edifício Medicênio? Eu falei, não. Porque lá é só Edifício Bressan. E eu queria colocar Edifício Edmo Bressan. E foi aquele negócio todo. Tal, aí chamei na inauguração, eles foram e tal, e está lá até hoje. Edifício Edmo Bressan e não Edifício Bressan. Justa homenagem, né? Que legal saber essa história. Quando eu vou ouvindo o senhor falar assim, e esse talento, né, dessa articulação assim entre pessoas, acho que isso é
próprio da sua trajetória, né? E isso também é o que marca o propósito, assim, esse cuidado com as pessoas, esse ouvir, que você fala, né? Cheirar o negócio, essa coisa humana mesmo, assim, né? Sem muitas teorias, mas da prática da vida. E hoje se fala muito em propósito de empresas, né? Uma coisa muito até acadêmica demais, assim, né? Na prática mesmo, assim, hoje, para guiar tantos funcionários que fazem toda essa história da medicina acontecer, o que o senhor orienta as pessoas, os funcionários? Primeiro vai pela divisão, né? Porque o nosso propósito é atender, né? A gente tem que entregar aquilo que eles compram, né? E a questão do atendimento é fundamental em todo sentido. Dá atenção a ser dado, né? E para isso a gente recomenda muito para o RH. Primeiro tem que ser profissional. Mas não adianta ser profissional se não for gente que gosta de gente. Então, é um dos casos. E isso aí é que tem alavancado sempre essa coisa da nossa entrega, do grau de satisfação, né? Exatamente pelo fato das pessoas comprarem a ideia e esse sentimento de pertencimento, né? Que todos têm. Então, a gente vai agregando isso aí, cada um que entra, já vai, quando chegar, vai se adaptando e fica uma coisa quase que natural, né? Orgânico, né? Para ter essa inseminação das pessoas, de atender e de atenção, de fazer acontecer. É a cultura, né? É a cultura. Hoje já são mais de 80% de mulheres, né, compondo o corpo gestor lá. Como é que é essa relação? Assim, isso é positivo para a empresa ter a mulher no comando, ativa? Você acha que isso faz diferença no dia a dia? Faz muita diferença porque o homem é um bicho danado. O homem é relaxado, o homem não se preocupa, né? É grosso, né? E a mulher, a sensibilidade da mulher no atendimento é muito diferente do homem. Por muito que ele queira fazer, ele gagueja, né? Não consegue, ele tenta fazer, mas é uma coisa forçada. A mulher é natural. Então, por essa razão que a gente tem sempre esse lado preferencial. Mas tem casos que não tem jeito, tem que ser homem mesmo. É de força, essa coisa. Mas em condições normais, para atenção e fazer o que é atender o nosso propósito e a nossa proposta, a mulher, sem dúvida nenhuma, que tem uma diferença muito grande do sexo masculino. É engraçado que algumas empresas têm muita dificuldade com isso, né? De ter que contratar a mulher para equilibrar um pouco mais, principalmente na indústria, né? Há poucos dias eu conversando com um executivo de uma indústria falando dessa dificuldade que eles têm, essa coisa da criação de vaga afirmativa. Eu até comentei, poxa, mas na medicina era o contrário, a gente tem muito mais mulher e a alta gestão da empresa é composta por mulher. Acho que dá mais de 80%. Então, dá mais de 80%. Acho que isso é muito positivo para a empresa. Fica a dica aí, né, Luana? Tá explicado. Tá explicado o sucesso da medicina. Não precisa tanta torcida, não. Que coisa boa, gente. Ô, Samuel, eu fiquei curiosa também para entender, nessa trajetória, né? Quando que o senhor apostou nesse olhar para o público mais maduro? Esse direcionamento, esse recorte de público assim, para esse atendimento. Por que essa decisão? Tudo que você vai fazer, você nunca deve fazer aquilo mesmo melhor. Você tem que fazer aquilo, porém, diferente, né? Seja lá o segmento que for, em todo sentido da palavra, né? E quando você pega e faz, por exemplo, nessa parte de operadora, tá? Operadoras todas são iguais. E no momento que você parte para ser uma operadora exclusiva, que é a única hoje do país, exclusiva da terceira idade, você tem de ter uma atenção diferenciada, você tem de ter uma entrega diferenciada e você tem de ter uma, assim, super que mais do que dobrar, tá? Toda essa atenção no sentido de que você vai trabalhando com a pessoa mais sensível que o idoso, né? Ele é exigente, ele não, aposentado, mas tem pressa, não é? Então, esse olhar crítico você tem de ter. E você não faz isso por acaso, a ciência não mostra isso. Você aprende isso aí no dia a dia, não é? E com essa certeza de que as pessoas estão comprometidas, cada dia que passa vai se aprendendo mais e faz a diferença. Esse, eu acredito que é o segredo do negócio. Atendimento humanizado, acolhimento, acho que esse é o ponto, né? Maeli, nós tivemos um desafio nos últimos anos aqui de projetar a Med-Senior para o Brasil e nós criamos lá, em parceria com alguns institutos de pesquisa, estudos internacionais muito importantes, o conceito do bem envelhecer.
Isso trouxe para a Med Senior um nível de conhecimento do idoso, da pessoa idosa, um nível de entendimento do envelhecimento muito forte. E a nossa ideia é projetar a Med Senior como a maior referência em envelhecimento do país e também fora do país. Isso também gerou muitos frutos, né? A gente conseguiu aí emplacar vários executivos em grandes eventos, Rio Innovation Week, Silver Hub, Hospital Med, por aí vai. O senhor que anda muito pelo Brasil, está sempre visitando as capitais, você já percebe uma diferença no olhar das pessoas com os idosos? Esse conceito do bem envelhecer está entrando na cabeça das pessoas? Você já vê uma diferença em relação a esse entendimento? Não tenha dúvida, porque uma coisa, quando você fala de prevenção, é um nome convencional. E quando você fala o bem envelhecer, que é a mesma, o sentido é o mesmo, mas com um olhar diferente, como você disse. Esse olhar diferente faz a diferença, né? Como fala sempre, né, que a diferença é que faz a diferença. E quando você passa isso, eles compram a ideia, eles evoluem, eles buscam mais, pegar sentimentalmente, dizer assim, peraí, realmente não é só prevenção, é bem envelhecer. Então, inova na cabeça, busca isso mais na cabeça deles e eles compram a ideia. É comum eles estarem assim, eu estou numa operadora que tem um bem envelhecer. Tá? Então, isso aí conquista muito, tá, essa questão do resgate da memória das pessoas, que as pessoas que ficam o dia inteiro dentro de casa, a filho, nora, sai para trabalhar, chega, eles estão lá dentro, chega, vai fazer serviço de casa, não dá atenção também, então sempre abandonado. Quando você pega alguém e você dá uma atenção diferenciada, criando um formato novo na expressão, isso tudo eles fazem. São todos? Não, mas a maioria absoluta, né? Valoriza muito isso aí, porque você muda um sentido da palavra com o mesmo contexto. E com certeza que eles já compraram já a ideia. Isso aí é generalizado. As pessoas estão cada vez menos querendo ficar em casa, inclusive, não né? em casa. Acho que a gente brinca até que o conceito de idoso ficou velho. Agora as pessoas querem viajar, querem curtir. Muitos voltarem para o mercado de trabalho, empreender. Então, acho que o seu Maile é um exemplo perfeito aqui de atividade, de garra, de força, de vitalidade, tá, né? Em plena atividade. Tá vendo como que consegue chamar o outro de velho? Dá uma classe. De um jeito bem sutil. Ó, o conceito de idoso ficou velho. Eu acabei de falar, bem envelhecendo diferente. Mas, seu Maile, o senhor está bem envelhecendo com qual idade? Posso perguntar? Você tem problema em falar a idade? 75 anos. 75 anos. Muito bem envelhecidos e bem vividos. Desculpa, mas não é por da minha presença, mas sempre foi. Tá pensando em parar? Nunca. Tá aí. Nunca. Vou parar. O meu prazo é 113. É o seu planejamento. Tá bom. 113. 113. Então aí eu paro. Mas esse parar é o quê? Parar de trabalhar? Parar, descansar um pouco mais, depois de 113. Depois de 113, só com a autorização dos pais para continuar trabalhando. Bom. Ai, adorei. Seu Maile, o senhor fala muito, você acabou de usar essa palavra da prevenção, né? Pensando também no futuro, assim, o futuro da medicina também, né? Do tratamento das pessoas, como sendo sempre preventivo, digital e humano. Como que traduz isso para o futuro da medicina? O que vocês vêm colocando assim nas anteninhas para pensar esse futuro? Eu acho que uma das operadoras mais avançadas que tem em termos de inovação somos nós, né? Nós temos lá o pessoal da TI, né, que tem de inovação. A gente busca, estamos aí com diversos projetos de inovação. Tem aí a Palmilha, tem uma série de outros produtos que a gente está buscando. Por quê? Por muito que você corre na frente, você ainda está atrasado. Então, nós temos um investimento bem substancial nessa coisa da inovação. Agora, qual vai ser... projeta aí como vai ser a medicina daqui a 20 anos. O tempo dirá. A única coisa que a gente pode garantir para todos é que nós não vamos ficar muito para trás. Porque hoje nós estamos muito na frente, né? As pessoas só se preocupam sempre de vender, vendeu, e deixa o beneficiário lá se virar quando precisar que vai, essa coisa toda. A gente tem um acompanhamento muito, muito especial com nossa carteira, né? E na inovação a gente procura estar sempre o máximo para perder o mínimo.
Então, nós estamos acompanhando. Por essa razão, vai depender muito do desenvolvimento da inovação daqui para frente, que a gente está ali mais ou menos para a par. E é interessante ver como o próprio podcast, né, é um exemplo de o quanto vocês estão apostando em informação, em conhecimento, as pesquisas também, né, Michael, desenvolvidas, porque é um processo de educar as pessoas também sobre esse novo olhar para o envelhecimento, né, uma forma de educar o mercado, educar a sociedade também. Então, é para além do produto, né? Mas aí, o podcast, por exemplo, já é um exemplo forte disso aí. Por quê? Qual o propósito dessa proposta? Tá? É esclarecer. Está entendendo? Isso a gente distribui depois que manda para as corretoras, que vão para os corretores, que vão para os seus clientes, que são nossos beneficiários, e vai criando esse grau de informação que as outras não têm. Mas não é só isso. Nós também o que nós estamos podendo fazer para desenvolver em prol desse pessoal. Por exemplo, vamos lá, você com determinados problemas, né, que tem cura? Não. Mas você tem alguma forma que você pode dar uma estagnada nisso aí? Tem. Então, é o que a gente faz, a gente busca isso aí. Né? A gente busca isso aí. Qualidade. Para dar qualidade de vida, exatamente. Para dar qualidade de vida para esse nosso beneficiário. Né? Então, tudo que nós temos, que hoje que nós praticamos, nenhuma outra operadora faz nada parecido. Né? E mesmo se quiser fazer, não consegue, porque nós já começamos com essa proposta desde o primeiro momento. Hoje, as grandes operadoras aí com 2, 3 milhões de vidas, não dá para fazer mais nada. Na hora que nós chegamos com 1 milhão de vidas, fazer entregando até melhor do que quando nós começamos, porque a inovação ajuda isso aí tudo. Então, e já quem está no meio, não tem como você retroagir para poder aplicar. Legal. E o esporte também é um exemplo disso, né? O investimento em esporte no Porto Vitória, enfim, no futebol, aqui também é um olhar para essa qualidade de vida, né? Em tantos projetos também voltados para isso, né? Com certeza. Hoje a MedSenior tem várias iniciativas, né? Vôlei adaptado, o próprio Porto Vitória, que é o time, a gente brinca que é o time do coração da MedSenior também. Eu acho que o esporte aproxima, promove saúde, os resultados são muito bons, né? Falando em Porto Vitória, né? O Porto é um dos negócios da família. E como que é essa relação da família com a MedSenior, com o Porto, com a Maeli? Os filhos estão presentes, a relação é boa? Conta um pouquinho pra gente. Todo mundo abraça tudo e todos. Né? Lá na MedSenior, que fica fixo, fico eu, Júnior, meu filho e uma nora. Né? E os outros filhos cuidam sempre de outro segmento, de outras propostas que a gente tem. Né? Tem propriedade rural, tem... nos imóveis, tem lá o Porto Vitória, tem outras coisas mais. Então, mas a gente fica, eu, o Júnior e a Marina, que é uma nora, ela fica exatamente voltada dentro da MedSenior. E os outros contra os outros. Família é a base de tudo? Base de tudo não. É tudo, não é base. Fica tudo. o gancho pro episódio, né? O último episódio que nós falamos sobre família, a base de tudo. Com né? a Ilma, foi sensacional. Muito bom, incrível. doutora. A Ilma falando sobre sobre essa relação. Né? Inclusive, você que está acompanhando o nosso podcast aí, já faz o exercício de, se você ainda não segue, corre lá para seguir a gente no YouTube, no Spotify, porque tem episódios imperdíveis. A gente está aprendendo tanto aqui, falando sobre finanças, sobre, enfim, o futuro digital, né? Golpes digitais. Sim. Então, tentando nos alertar também sobre tantas questões. Está imperdível, toda a nossa série aqui, viu, Samaeli? Agora a gente está aqui falando de trajetória, falamos, né, de tudo que aconteceu, todo o momento bom que a MedSenior está vivendo. E sonhos, assim, o senhor ainda tem algum sonho que o senhor ainda não realizou, que tá na pastinha aí para entrar em ação? Uma coisa que eu nunca tive foi sonho. É mesmo? Não. Você nunca sonhou Não. tudo isso que aconteceu com o senhor? Não. Eu sonho, a expressão máxima, a tradução é você sonha, acorda, não acontece. Eu sempre tive objetivo. E aí as coisas, tudo aquilo que eu penso, né, se é por intuição, por esforço, o que for, tem acontecido. Né? E você pergunta, o que é que tem pela frente? Não sei. O tempo dirá. Agora, eu tenho sonho de fazer isso aqui. Mas nem no sonho eu penso um negócio desse. Não. É mesmo? Não, olha só. Não. Que não, porque eu acredito que não acontece quando você sonha. Porque quando a gente sonha, você acorda e acabou. Acabou. Entendeu? Então, meus objetivos pela frente é tocar o que já tem. E se tiver de acontecer mais alguma coisa, que vem. Não? Como eu disse sempre, o nosso Criador é que determina.
E quando o senhor fala assim me parece muito que o senhor tem esse olhar muito atento ao que acontece, né, ao redor, para fazendo essas conexões, né, uma pessoa muito bem articulada. Então fazer a dica é para quem está acompanhando o nosso podcast aqui, se inspira também em histórias como a sua, né, como um empresário, enfim, como uma pessoa que conquistou muito, muito na vida, né? Então a dica é essa anteninha ligada. O que é? Qual que é o segredo, seu Maeli? É isso que a gente quer saber. Não tem segredo, porque não tem teoria, né? É a prática. Então, acontece. De manhã à noite, a gente acorda, fica pensando, olhando para o céu, olhando para o teto, daí a coisa vem aí, umas ideias, algumas coisas, de seguinte você coloca em prática, não, outras acham que não dá, outras você desenvolve, tá? Mas nada que você assim, fala assim, eu vou fazer isso assim e vai dar certo, né? Claro, no momento que você determina, você tem de ir. Deu tudo certo? Não. Você tem algum porquê de não deu certo? Não, eu nunca perco. É o outro lado, também nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Entendeu? Então, perder zero. Você arrepende de alguma coisa que fez ou que deixou de fazer? Arrependi daquilo que eu deixei de fazer, só. Tipo o né? quê? Hã? Tipo o quê? Não sei. Não sei. Muitas coisas que ele podia, puxa vida, eu podia ter feito aquilo lá. Mas tanta coisa que não dá para você lembrar aqui agora e falar assim, ó, isso assim, dá um preso. Não. Mas quando eu pego e generalizo, puxa vida, qual o arrependimento? Eu arrependo daquilo que eu deixei de fazer. O quê? Muita coisa. Então, não posso enumerar um. E uma mensagem para quem está nos ouvindo, uma dica, você fala assim, não deixem de fazer isso na vida. Acreditar em Deus, entregar tudo para Deus e dar tudo de si. Trabalhar e trabalhar. Isso aí não tem outra forma, né? Mas se eu não sei fazer, aprende. E se der errado, você aprende do mesmo jeito. Não xinga. Pô, Deus, eu errei isso aqui, podia ter me evitado. Não, aprendeu aquilo ali. Você fica com certeza que o próximo você não vai fazer igual, para não errar. Você aprende com aquilo, acabou. E trabalhar, ser sério. A índole da pessoa conta muito ponto de ser uma pessoa séria, tratar as outras, que é aquela história que é dando que se recebe. Então, você trata-se os outros como você gostaria de ser tratado. Então, é uma coisa muito simples. Que não é assim que diz que o difícil é fazer o fácil. Né? Simples assim. E a dica de Maeli Coelho para um bem envelhecer? Eu fazer o que gosta. Eu, por exemplo, o que eu gosto? Trabalhar. A família toda fica perturbando. Tá? Eu tenho 2 mulheres que são meus braços direitos, né? Uma em casa, outra na empresa. A minha mulher Penha em casa, que é tudo. A Priscila aqui na empresa. E elas ficam brigando comigo para me parar, diminuir. Priscila, vice-presidente nossa operacional. vice-presidente lá, né? É uma baita mulher, como é minha esposa, ela me carrega nas costas, né? 2 mandonas. Eu sempre pergunto, parece que eu estou com vontade de fazer, entendeu? Eu quero fazer isso Será aqui. que eu quero? Deixa eu perguntar para ela. Entendeu? Então, uma coisa é empresa, outra coisa é em casa, né? Então, a gente tem... O Júnior colabora muito, ajuda muito, produz muito, mas, vamos dizer assim, eu estou falando pelo o fato do sexo feminino, né? Então, a Penha, minha esposa, em casa, que o meu braço direito, tudo que eu devo a ela, pelo que ajuda a fazer as coisas acontecerem. Não que ela trabalha comigo, mas orienta, ajuda as coisas a errar menos, né? E a Priscila, na empresa também, não é diferente com a gente. E fica forçando para a gente diminuir. Mas diminuir como? Eu acho que o pior negócio que tem o homem é você debruçar na janela de manhã e não saber se vai para lá ou para cá. Isso aí eu não consigo. Não consigo. Muito bem. Ter um norte, né? Ter um propósito. Tem um propósito. Ter um propósito. Muito bom, hein? Que história. A gente, como eu falei, né, ao longo desses episódios todos, a gente vai se inspirando, vai se emocionando também com as histórias que a gente ouve. Eu acho que o senhor, seu Maeli, é um resumo também de tudo que a gente fala tanto aqui, assim, né?
nesse aspecto da determinação, de seguir em frente, de ter um sonho. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua vida. Acho que para quem acompanha, para quem é beneficiário, para quem quer conhecer um pouquinho mais da Med-Senior, é sempre importante saber as cabeças pensantes, os braços, né, que guiaram essa história, os pés que nos fizeram chegar aqui. Então, muito obrigada pelo tempo compartilhado. Agradecer, vai bater papo. É bom, né? Tomando um café, tomando negócio. demais. E sem trabalhar aqui. Aqui eu tô fazendo o quê? Não tô trabalhando. São 15 anos de muitas histórias, né? Histórias de bem envelhecer, histórias de superação, histórias de clientes que estão conosco todos esses anos, acreditaram no projeto, acreditaram na proposta, corretores, médicos, parceiros, fornecedores. Eu acho que esse episódio de 15 anos nos traz muito orgulho e muitas boas lembranças de ter contribuído para crescer, para essa história estar acontecendo hoje. Lembrar até da nossa primeira beneficiária. Inclusive essa história é boa, Luana. Tem que contar, né? Vamos contar, tô curiosa, é verdade. Aniversário de 80 anos da nossa beneficiária número 1, Dona Rosalina. Nós fizemos uma surpresa para ela. Fomos até a casa dela levar flores, alguns mimos. Legal. Então, a Maeli esteve lá, abraçamos ela. E ela está conosco até hoje. Já está com 83 anos já. Ela vende, ela é uma dos maiores vendedores que tem. A rua inteira, que é ela que vende assim, força as pessoas, fora do bom sentido, né? A comprar Med-Senior e tal, e vende a ideia que tem de ser Med-Senior. É interessante. Isso aí. Grande figura. A maior promotora da Med-Senior no bairro e na rua dela lá. Dona Rosalina, um abraço, um beijo para ela aí. Satisfação demais tê-la conosco até hoje. Muito bom. São as pessoas que fazem, né, a confiança por trás de toda essa história. E é isso, né? A gente está falando aqui de uma empresa que impacta vidas, que lida com vidas o tempo inteiro. Então, olha que importante esse olhar de cuidado também, de proximidade, né? Eu acho que essa conversa provou isso, assim, que é esse tom de levar a vida, de levar a empresa, de tocar esse negócio e que é com carinho, com afeto e com acolhida, né, seu Não tem outra forma. Não tem outra forma. É isso. Muito obrigado, seu Maeli, pela conversa. Isso. E fiquem conosco aí, acessem os nossos canais oficiais, acessem o nosso podcast na íntegra. Por favor, se você quiser acompanhar outros episódios do podcast Bem Envelhecer, segue a gente no Spotify, no YouTube, ou você encontra tudo também no site medsenior.com.br/bem envelhecer. Até a próxima.